Uma das coisas que eu sempre imaginei quando eu vejo algumas skins do Call of Duty é, obviamente, imaginar uma skin minha. Então, já que eu tenho tanta experiência com Photoshop, por que não criar a minha própria skin de Call of Duty? Ou melhor ainda, 3 versões. Se você é novo aqui, dá uma olhada nos links na descrição, nos vídeos aqui do canal. E se você gostar e quiser se juntar, se inscreva, deixa um like e vamos ver isso aqui. Eu imaginei para esse material a primeira skin centralizada e mais 2 nas laterais. Como eu sempre começo pelo desenho, eu fiz um rascunho lindo, maravilhoso, quase realista, para a gente poder começar a construção disso aí. Embaixo, obviamente, vai ter o logo do Call of Duty. E como a gente sabe que essas skins serão minhas, obviamente eu preciso fazer algumas fotos. Então vai para o estúdio fazer algumas fotos muito estranhas e questionáveis que já deu errado ali, já tive que reposicionar essa mão de uma outra imagem com uma empunhadura toda torta, toda errada. Deu trabalho para fazer, mas vai ficar legal no final, confia em mim. Depois você vai ver ali que, cara, deu erro ali, deu cagada, eu tive que fazer uma gambiarra e meu amigo levou um tempão para fazer isso. Posiciona então os elementos que vão ser compostos, ou seja, a nossa skin. O que essa skin vai ter? Vai ter colete, vai ter cinto, vai ter aquela coisa na perna ali para carregar a pistola, vai ter um monte de coisa. Coloca tudo no seu devido lugar, exatamente onde precisa ficar, cobre aquilo que não precisa aparecer, descobre aquilo que precisa mostrar e vai posicionando todos os elementos. Cara, eu descobri a minha nova paixão e você vai descobrir também ao longo dos próximos vídeos desse canal. Todos esses elementos, eles precisam estar na mesma perspectiva da imagem. Alguns desses elementos eu tive que pesquisar e revirar a internet para poder encontrar o adequado. Não consegui encontrar alguns deles, tive que montar eu mesmo, manipulando cada um dos detalhes, como você vai perceber em vários elementos ali. Vai eu buscar referência, porque obviamente a gente precisa de referência o tempo todo. Eu pelo menos faço dessa forma, né? Eu tenho algumas dúvidas que vão surgindo ao longo do processo e eu vou buscar referência para poder entender como é que aquilo é feito, como que aquilo é posicionado, qual é a sombra, qual é o brilho, para poder encaixar aquilo da melhor forma possível. Fora isso, a gente está trabalhando com um jogo de tiro, então eu preciso de elementos que remetam a isso e ao mesmo tempo buscar referência de soldado, de policial e coisas desse tipo para poder ter o mais adequado possível. E o mais importante disso tudo é que você precisa se atentar a todos os detalhes possíveis para deixar isso o mais realista possível. Quanto mais realista, mais bonito e mais convincente fica. Em todos os materiais que eu crio, eu sempre faço testes durante a criação. Eu coloco um elemento, se eu gostar, eu mantenho. Se eu não gostar, eu tiro, coloco outro. Se de toda forma não ficar bom, eu ignoro essa ideia e vou para outra. Eu não me apego a esses detalhes, a essas possibilidades. E eu sei que você provavelmente faz isso também. Você vai lá, coloca aquele negócio, achou lindo, maravilhoso, sabendo que tá feio, mas você mantém lá porque, enfim. Durante a criação desse primeiro personagem, me veio a ideia, por que não fazer uma skin de policial, estilo SWAT ou alguma coisa desse tipo, a segunda de um soldado e a terceira você vai descobrir daqui a pouquinho. Nessa foto que eu fiz aqui dessa skin, cara, eu tive um pequeno problema que virou um problema gigantesco, porque a empunhadura dessa ferramenta que eu fiz, cara, ficou errada. Não tava na proporção da arma. E aí eu tive que ir fazer uma gambiarra gigantesca para poder funcionar. Eu tive que mudar o braço de posição, tive que rotacionar ele para ficar melhor. Até o dedo eu tive que mudar a posição. Cara, que gambiarra que eu tive que fazer aqui. Mas você vai ver que o resultado vai
vai ficar legal mesmo assim. Você vai ver bastante gambiarra nessa imagem, porque infelizmente a imagem não ficou tão boa quanto eu gostaria. E para não ter que voltar pro estúdio, refazer toda a imagem, enfim, eu optei por fazer essa gambiarra mesmo no Photoshop. É mais fácil, é mais rápido, apesar de que não sei se foi mais rápido não, mas sinceramente deu certo, funcionou e é isso que importa. Você já vai ver o resultado. O maior problema disso aqui é que eu levei um tempão para fazer isso, cara. Eu tive que mudar a imagem de novo, a primeira imagem não deu certo, fiz a gambiarra, não deu certo, peguei a outra imagem, voltei com a imagem anterior, fiz a gambiarra de novo e aí deu certo. Só que aí eu tive que fazer mais gambiarra, colocar mais coisa ali. Cara, que trabalho da porra que deu isso. Mas deu certo e é isso que importa. Basicamente está pronta a estrutura do soldado e agora a gente vai passar para a construção da terceira skin, que na minha opinião é a mais legal de todas, porém tem os seus prós e contras. E como eu falei, as ideias elas vão surgindo durante o meu processo de criação, então eu tive essa ideia dessa skin durante a criação. Com essa ideia em mente, vai eu buscar a imagem de um cara sem camisa, que se eu soubesse eu teria tirado a foto sem camisa. Busquei ali um shape mais ou menos parecido com o meu, e vai eu de novo fazer mais gambiarra. Cara, o dia de gambiarra que foi isso aqui. Gambiarra de um lado, gambiarra do outro. Se eu soubesse, eu teria feito as fotos sem camisa. E olha só, já foram quase 3 horas para apenas montar a estrutura dessas 3 skins. Da mesma forma, tive que fazer uma pequena gambiarra ali no braço, porque ele estava fora de posicionamento. E essa ferramenta que eu estava segurando era um pouco maior do que eu gostaria. E não prestei muita atenção ali na proporção, no posicionamento das mãos. Mas deu certo no final. Depois, para essa skin ficar legal, estava faltando alguma coisa. Não podia ser um cara aleatório, sem camisa, segurando uma arma. Tinha que ser alguma coisa mais legal. Então eu pensei na ideia de um estilo gangster, alguma coisa meio maluco, meio psico, sei lá, alguma coisa nesse estilo. Então, o que precisava? Tatuagem, muita tatuagem, já que tava com essa cara maluca ali, com os olhos arregalados, parecendo um doido varrido, para fazer jus, né? Até porque a arma que ele tá usando é uma arma dourada, então faz ainda mais sentido nesse estilo mais gangster, alguma coisa, sei lá que porra é essa. Eu sei que ficou legal pra caramba, você já vai ver o final. 3 horas e meia de trabalho para montar a estrutura dessas skins, chegou a hora de fazer a minha mágica.
Como eu falei, cada um dos elementos importa, então você tem que pensar para deixar isso o mais realista possível. Se é um soldado, precisa estar camuflado. Não necessariamente, mas nesse caso eu queria que ele estivesse camuflado, para poder se destacar, para poder ser diferente dos outros dois. Então mudei as cores, coloquei camuflagem em tudo, deixei tudo certinho, adicionei alguns novos elementos, tirei outros que não estava legal, fiz os ajustes de iluminação e sombra para deixar isso realista, porque basicamente todo o trabalho de manipulação de qualquer elemento que você vai fazer para ficar bom se resume em luz e sombra. Se você não sabe trabalhar luz e sombra, meu amigo, o seu design vai ficar uma porcaria. Finalizados os detalhes, ou pelo menos quase finalizados os detalhes, chegou a hora da gente criar um ambiente para isso aqui, para deixar isso mais interessante. E a primeira ideia que eu tive, que já estava desde o início, era a gente trabalhar com uma luz vermelha, obviamente para transmitir a ideia de perigo, alguma coisa nesse sentido. Então já comecei a trabalhar, mesmo sem a fonte de luz ali atrás, já comecei a trabalhar esse brilho vermelho, já para deixar com esse aspecto mais realista dessa fonte de luz que está vindo de trás. Além disso, eu achei que estava faltando alguma coisa ali nessa skin de policial, então vai eu colocar um boné. Ficou legal, mas ainda estava faltando alguma coisa, então vamos procurar um óculos de policial. Fiz alguns testes, não gostei, achei que ficou bem esquisito, mas achei uma solução e já você vai ver. Uma das coisas que, cara, eu te aconselho a fazer é um recorte bem feito, porque eu fiz um recorte cagado nessas skins, achei que tinha ficado bom, mas ficou um lixo e toda hora eu tive que ficar voltando para refazer algum pequeno detalhezinho ali que ficou para trás. Uma bordinha branca, um serrilhado torto, cara, faça um recorte bem feito, para você não ter retrabalho igual eu tive aqui. Finalizado o policial, a gente passa para os detalhes do soldado. E ali eu tive algumas ideias, fui buscar algumas imagens novas para deixar isso mais interessante, porque eu achei que tava meio cagado isso aí, tava feio, tava estranho, tava faltando elemento. Então vai eu ajustar, vai eu colocar alguns elementos novos, tirar algumas outras coisas, tirar a granada do peito do soldado, porque se ele tomar um tiro numa granada no meio do peito, obviamente vai explodir ele inteiro, né? Então tem que parar de ser burro e parar de carregar a granada no peito, né, o anta.
E apesar de dentro do jogo essas skins de soldado serem as que só os bots usam, porque são as primeiras skins que você recebe, essa foi uma das que eu mais gostei, porque tem vários detalhes ali que você já vai ver que eu vou criar, vou adicionar, que vai deixar isso muito realista e que fizeram toda a diferença também. Essa skin do J Louco aí, cara, eu gostei demais, mas ainda tava faltando aquele tchan, então obviamente a gente vai buscar alguma forma de deixar isso mais legal. Pensei nessa ideia do tapa-olho, mas cara, não deu certo, ficou estranho e também ia tirar o efeito desse zóio esbugalhado aí, arregalado, que é uma das coisas mais legais dessa imagem, então tirei essa ideia e fui buscar outras coisas. Foi aí que eu tive essa ideia do olho mal dormido, com essa espécie de contorno preto que parece maquiagem, sei lá, eu sei que ficou legal pra caramba.